Fala pessoal, estamos começando mais um podcast do Entre Linhas. Nosso assunto que a gente tem tratado durante essa série de podcast é Além das Urnas. Mais um programa que a gente tem a oportunidade de estar destrinchando aqui com todos os nossos amigos e até você que nos acompanha aqui pelas redes sociais. Assunto bem pertinente sobre campanha política. Por aqui, eu, Eduardo Silva, mais conhecido como Dudu, meu brother de sempre, Marcelo, mais conhecido como Couto. É isso aí, gente. Seja bem-vindo. Ele não falou não, mas a gente está aqui para se complementar. Logo no início já é importante pedir, né? Se inscreva no canal, ative o sininho. Parece uma coisa chata, mas para o crescimento é fundamental. Então compartilha, se inscreve no canal, deixa seu comentário, até para a gente entender o que a gente pode melhorar, o que não pode melhorar. E vamos para mais uma. Hoje, nosso convidado aqui, vamos bater um papo sobre inteligência artificial com o nosso amigo de longas datas, Rubens. Olá, tudo bom aí, meu Dudu, Marcelo? Prazer, agradecendo aí esse convite da Diverso. E vamos em frente. Estou aqui disponível para vocês, para as perguntas. Muito bom. Rubens é um amigo de longas datas, né? Tivemos o prazer de conhecer o Rubens na campanha de 2019 para 2020. Isso aí. E Marcelinho que sempre fala isso. Fala, cara, é difícil a gente encontrar um profissional como o Rubens, né? Porque nós já chegamos no meio de uma campanha eleitoral na qual você já coordenava a parte de comunicação. E no meio da pandemia, né, teve aquele distanciamento, como você mora distante aqui de São João, não podia estar aqui presencialmente, então por isso nós fomos contratados até para poder era nosso amigo digital, né? Virtual, a gente só tinha contato no virtual, né? Aí depois que a pandemia passou, vamos se encontrar, a gente não se encontrava. E nós ficamos aí. Esse ano a gente conseguiu quebrar essa barreira aí. Para vocês verem, depois de quase 7 anos, cara. Quase 7 anos, longos 6 anos aí. Mas Rubens foi um cara espetacular, assim, um profissional que a gente admira muito, que no meio desse turbilhão todo, onde na política há muita vaidade, você foi um cara que se despiu de vaidade, deixou a gente organizar, né, entrar para ajudar a organizar toda a parte de comunicação da campanha e nos auxiliou aí a tocar toda a campanha sem nenhuma barreira, né? E assim, pra gente foi prazeroso, graças a Deus tivemos uma campanha com êxito, com o vereador, e aí depois a gente acabou alicerçando uma amizade aí que já duram mais de 6 anos e, como o Marcelinho bem disse, virtualmente. Esse ano que a gente conseguiu estar perto aí do Rubens para a gente poder estar aqui batendo um papo bem legal sobre inteligência artificial. Ô Rubens, melhor do que eu falar, o próprio não tem melhor, né? Então, conta pra galera aí quem é o Rubens, como o Rubens, de forma resumida, porque tem muita história, chegou na política, descobriu a paixão pela IA, pra gente poder quebrar o gelo aí. Vamos lá. Mais uma vez agradecendo aí esse convite, né? E agora, né, esse ano, né, demos esse start aí de físico, né? Saímos do virtual pro físico. Se fosse já um tempo atrás, né, se lá atrás a gente tivesse os recursos que tem agora, poderiam ficar na dúvida se eu estava colocando algum agente, né, para passar por mim. Verdade. Porque não é uma coisa com vocês, é uma coisa já geral, né? Eu já tenho um bom tempo, né, que já aproveitando, né, o Rubens aqui é um cara como... Ele já aqui me elogiaram até demais aqui na questão, mas gosto disso, de parceria, de amizade, transparência, né? Nada de passar por cima, a vida é a gente ter essas parcerias para que cada um ganhe, né? Fique uma via dupla. Então, por isso que eu gosto de tratar em todos os negócios, já participei, todas as experiências que eu já passei, procuro melhor forma de, não só o social que a gente tem que ligar, né? Mas a verdade é da parte humana, né? A gente saber que se a gente está num time, é para jogar junto, né? Para jogar, né, separado, nem tratar como vaidade. O Rubens em primeiro lugar, gosto de falar isso, né? O pai da Marina e da Estela, minhas preciosidades. Vivo de tecnologia e amo tecnologia bem desde novo, né? Aquele gosto de criança lá, com os 5 aninhos lá, Star foi levando para esse gosto de filmes e daí levou até a parte de... Na minha adolescência, já bem novo, tive muita sorte, não nada financeiro, né? Mas muita sorte, principalmente através de alguns familiares, de conhecer a internet bem cedo do que o normal aqui no Brasil.
né, graças a uma prima bancária, que os bancários foram os primeiras pessoas, não pesquisador, a ganhar a internet, acesso à internet, na época o antigo Banco Nacional, e eu estava ali disposto a ensinar ela de 14 para 15 anos, que eu já estudava algumas coisas, e ela me deu um desses acessos. E aí começou meu mundo aí na internet bem novo, lá em 94 ainda. Então, ainda sem provedores e tal, tive essa vantagem, né, grande, que só a UFRJ que disponibilizava a internet na época. E aí foi pro gosto de web, né, com essa vantagem de ganhar bem cedo a internet. Então, consegui pegar conteúdos que a gente só tinha em livros, né, só em alguns locais, como jornais, bibliotecas. E aí, com isso, eu comecei a ter esse gosto por web, comecei cedo a dar aulas particulares. E comecei minha vida profissional web aqui em São João. Mesmo sendo, né, de nascença de Caxias, vim para São João aqui em 2002. Getúlio de Moura ali, antigas, alguns aí que devem conhecer, lembrar, Microcamp, né? Tinha lá, eu fui professor de web lá. Eu não conheço não, mas... Nem eu. Eu conheço só a Microlins. A Microcamp vem lá, nome de Camp, de Campinas, né? Uma empresa de tecnologia que ainda existe, né? Mas no Rio praticamente ela ficou bem pequena, mas era enorme na época e veio para São João. E ali foi onde começou a minha história política também, né? Porque no prédio ali eu não lembro se era, eu acho que era Telemar, o prédio da Telemar antigo ali na Getúlio de Moura, não é? Sim, isso, sim. Então, era em frente, né? Isso aí. E ali teve um jornal antigo, digital, né, impresso, chamado Impresso, que era um pessoal ligado à política. Por eu trabalhar ali, conheci o pessoal, eles falaram assim, pô, tô precisando, eu já trabalhava com avulso na época, né, ainda autônomo, com site, criação de site. E em 2003 tive esse contato, que aí começou uma experiência política, começou ali. E daí em diante foi um vereador na época, em 2004, né, ajudei primeiro o jornal, depois me chamaram para a parte de ajudar a comunicação ali, em 2004. E desde então, 22 anos, né, tenho também essa experiência política aí, de conhecimento político, baseado mais na parte de assessoria, como vocês falaram aí, como a gente se conheceu. Né, daí em diante, vereadores e algumas cidades aqui do Rio, né, deputado estadual, deputado federal, prefeito, né, aqui de São João. Tive a experiência interessante, nunca foi minha meta, nem nada, foi um convite, né, do ex-prefeito Dr. João. Fui subsecretário de comunicação, né, em 2016 e fiquei ali por uns 3 anos ali, pude botar uma equipe dentro, né, da prefeitura, que continuou fazendo o mesmo processo, igual que a gente se conheceu. Uhum. Aquele de que a gente vai passando bastão, vai indo para frente, que isso que é legal, isso que faz te gerar amizades duradouras. E alguns trabalhos de secretarias, né? Hoje, em política, graças à consultoria, que é no caso de IA também, e BI, desde o ano passado eu saí um pouco, né, da presença minha em relação à política, tendo hoje praticamente assim, com a minha participação, só o vereador de Caxias, que é o presidente da Câmara, o Cláudio Tomás, né, amigo meu também, que foi um que me pediu para continuar ali com ele ali, e mais ainda ajudando com algumas assessorias e tal, não diretamente presente em política, mas agora mais no campo de... A gente também tem tentado sair, mas parece que eles ficam jogando um lacinho assim no pé, fica puxando para voltar, né? Mas a gente tá aí diminuindo gradualmente também nossa presença aí, migrando para as outras áreas. Né? Até porque no meio político se sabe, né? Há graças a Deus, tem se quebrado essa ideia de que porque você trabalha com A ou com B ou até mesmo com C, você pertence a esse grupo. E a gente lidar com um profissional, a gente é um profissional, nós somos profissionais, né? Então, graças a Deus, os nossos amigos, para não se dizer clientes, mas os nossos amigos políticos, eles começaram a ter essa visão de que não, separou o CPF do CNPJ, sim, né? Não, isso aqui é uma empresa, cara, eles são profissionais, né? Então eles podem trabalhar assim como um advogado, assim como um contador. Então, no meio político também tem profissional de comunicação que pode trabalhar para 1, 2, 3, 4 candidatos ou até mesmo vereador ou deputado, que seja, assim que seja, né? E é o que a gente tem feito assim,
de 2 anos para cá, né? Praticamente, né? Sim. A parte comercial eu trabalho também muitos anos, desde 2008, quando eu que eu virei CNPJ e comecei a lidar, comecei a ter esses dois lados. E tinha gente até que falava que era uma estratégia minha ficar ausente, mais remoto, para não complicar minhas questões comerciais. E não, era porque desde 2009, quando eu contratei a primeira pessoa para trabalhar comigo, eu já sempre apoiei e gosto do sistema home office. Sim. Então, todo mundo que trabalhou comigo praticamente, né, vamos botar aí mais de 95% trabalham ainda home office. E eu passei a esse regime, né, principalmente depois da pandemia, que aí eu vi que não era vantagem. No meu caso, sala, mas depois diretamente, né, só indiretamente, e comecei a focar para ter mais produtividade nesse ponto, né, de em vez de ficar me movimentando em vários locais por conta dessas divisões. Bom, Rubens, entrando no nosso assunto, hoje aqui, como vocês podem ver, a experiência aqui Bagagem tem. é bagagem demais. Mas a gente está aqui para falar um pouco sobre inteligência artificial, que a gente sabe que você se especializou muito nessa área, né? Não é à toa que nós estamos trazendo você aqui para participar com a gente. Mas muita gente conhece a inteligência artificial pelo chat GPT. Muita gente fala, não, você conhece? Conheço o chat. Mas a inteligência artificial é resumida somente no chat GPT? Essa questão principal, né, foi porque o chat GPT, né, a OpenAI, a empresa que criou, ela foi pioneira na questão comercial, né? Porque a inteligência artificial também, além do chat GPT, muita gente acha que se resume a isso, tem gente que acha que é uma coisa recente. E inteligência artificial, na verdade, desde os anos 50, é falado, estudado, estruturado. Os filmes já diziam isso. Os filmes, principalmente. Né? Porque tem a hora que a gente conversa, aí na hora que eu jogo os filmes, as pessoas meio que despertam. Nossa! Aí você vai falar de filme dos anos 70, você vai falar de 2001, Odisseia no Espaço, lá, logo de cara, lá tem aquele camarada lá que ferrou todos os astronautas, né? E era uma IA. E nós temos aí, né, dentro de outros filmes, o mais famoso pop aí, né? O Exterminador do Futuro, né? A Skynet, né? Ficou famoso, tanto que os nomes das empresas que botaram Skynet sempre tiveram esse pé atrás ali. Tudo que bota ali de Skynet vai acabar com o mundo, vai vir os robôs ali e tudo. E é uma coisa assim, bem, como eu falei, já estamos falando aí de mais de 50 anos, né? Mais de meio século, mas hoje que a gente ouve bastante falar sobre os gastos que tem para gerar IA, né? Para uma IA funcionar, mostra porque que antes não teve essa explosão da IA durante essas décadas que passaram, que é exatamente o custo. Só para ter uma ideia básica, né, o custo para levar à Lua é muito mais em conta do que na época investir em IA. A coisa parece assim tão próxima e tão distante em relação a isso. Eu comparo hoje a IA, como ela está hoje, no caso aí do processamento quântico, né? O processamento quântico está numa distância parecida com o que a IA tinha lá na época da Lua, né? Não vamos dizer que vai levar todos esses anos, mas ainda é uma coisa ainda distante. E aí falando do GPT, o GPT ele é no Brasil, né? Dados aí saindo recente da própria empresa, mais de 87% dos brasileiros praticamente só fazem seus prompts, seus pedidos para IA no chat GPT. Por isso que acaba resumindo. E não é isso, né? A gente tem aí uma dimensão do que é IA. O próprio GPT em si, ele é um pedaço do que é IA. Né? Se a gente for fazer uma comparação, uma analogia aí, né? Para ficar mais claro, é como se ele fosse uma estrela bem famosa, né? Mas a IA é o universo. E ele é uma estrela famosa que está ali nesse universo. Então nós temos muitos campos, né? Que nos resume com isso, mas vem avançando. O mais importante é que o que também é legal e também preocupa ao mesmo tempo é que a IA está avançando numa velocidade que o usuário não está acompanhando e entendendo as nuances, né? Todas essas modificações que estão acontecendo. Até porque algumas inteligências artificiais, os recursos, né, são também específicos, né, para algo. Então a gente começou com o chat GPT, que foi a estrela, né? Foi avançando. É o famoso. Mas depois do chat, outras inteligências vieram
justamente para auxiliar o ser humano naquilo que ele necessita, né? Hoje a gente tem inteligências artificiais que fazem, além de prompts para respostas, ou seja, para administrar algo, a gente tem para poder criar slides, imagens, auxílio em vídeo, que é muito utilizado, áudio. a gente vai falar sobre isso aqui, né? E até mesmo clones, né? Até mesmo clones. Mas são assuntos que a gente sabe que a inteligência artificial ela acabou se tornando algo da rotina da vida da pessoa. A gente pode dizer isso. Sim. Que ela hoje participa do nosso dia a dia. E quem não utiliza, está dentro dessa caixa ou está fora dessa caixa? Então, aí que está. A questão aí nessa pergunta é baseado em seus propósitos. Um ponto que não é tão assim, vamos dizer assim, positivo, é que, na maioria, a IA está sendo usada como se fosse uma rede social, de uma forma diferente, né? Igual alguém que abre o Instagram para ver alguma coisa, ou alguém que antigamente usava o Google e faz a IA de Google também e não está se aprofundando em relação a ela, mas ao mesmo tempo não tendo cuidado sobre, primeiro, o propósito, que poderiam estar agora tendo várias vantagens de tempo, estudo, trabalho com o uso das IAs e fazendo trocas que são perigosas. Que, por exemplo, no caso de psicologia, tem pessoas que estão trocando o psicólogo pelo GPT. Isso é muito perigoso, né? Tem pessoas que estão também achando que a IA, diferente do Google, ela é muito mais segura com as fontes. Isso também não é uma verdade. As IAs, elas trocam informações, tanto que algumas IAs, dependendo da pergunta que você faça, ela vai te dizer, ó, mas consulte as fontes, busquei essa tal fonte. Profissional, isso aí. especializado. Até porque o próprio Google, né, não é exatamente uma culpa do Google, mas o Google ele é infestado de várias páginas que não estão colocando ali assuntos totalmente verídicos. O que acontece na rede social, muitos influencers aí de saúde, Sim, quantos aí estão aí falando, não tome água dali, tome água e tal, e aí chega um outro e fala, ó, não é bem assim, então fica essa confusão toda, e a IA, ela tem um poder de até dividir, meio que separar o joio do trigo nisso, mas poucos sabem como pedir a ela, através do prompt, a forma correta para ter esse benefício, o benefício da verdade, o benefício do propósito e focar, né, em coisas. Por exemplo, tem gente se matando aí de forma de estudar e tá com uma IA que poderia te ajudar a organizar nos estudos e não tá sabendo como trabalhar isso. Tá lá criando imagem, fazendo montagem, trend de vídeo. Por quê? Porque é isso que está vendo nas redes sociais e pouco na rede social se dá em relação construtiva. Aonde é a capacidade da IA para te dar propósitos e conquistar eles. Perfeito, a gente falou um pouco aqui, né, do dia a dia, né, da IA no nosso dia a dia, né, usado para slide, auxiliar no trabalho. Agora, puxando aqui para o nosso tema, que é a política, qual você acha que vai ser o impacto da IA dentro das eleições de 2026? Então, nesse caso, a gente tem um grande elefante no meio da sala, ainda querendo saber o que vai fazer com ele. Porque em março nós tivemos a iniciativa do TSE de fazer as primeiras leis, as leis principais para a eleição. Ainda não é uma coisa assim que vai dizer assim, pode de repente existir alguma modificação, alguma alteração, algum ajuste ali. Às vezes sempre acontece, como é uma coisa mais não recente, porque também tem uns dados aí de 2024, né? Que a gente às vezes esquece, né? 2 anos atrás, nas eleições municipais, tivemos vários problemas relacionados, né, a deepfake, ao caso até do uso de IA não se compara ao que vai acontecer esse ano. Sim. Mas já tivemos isso, já tivemos processo, já tivemos até cassação, né? Baseado em alguns casos aí, através da tecnologia, do uso errado da tecnologia. Então, para esse ano, né, a expectativa, através das leis, ela num papel ela é boa. Na prática, ela ainda deixa muitas dúvidas, porque há uma dependência de várias coisas em relação às próprias generativas, empresas generativas, né, como elas vão lidar com as coisas que vão ser solicitadas, que vão ser ilegais na hora de fazer aquele pedido. Como ela vai lidar com as pessoas que vão trabalhar de forma correta, que isso é uma das coisas que a gente fica preocupado, né? Eu desde de março, quando eu fui absorver exatamente por conta dessa ligação com a IA e com
com a política, né, eu fiquei logo atento à questão das leis que foram lançadas. E, ao mesmo tempo, vi que pouco discutiram sobre isso, até hoje, né? Estamos aqui até nessa data de hoje, final de maio, né? Isso foi em março, e pouco está sendo falado. E eu acho que era interessante, o quanto antes, igual que está sendo feito aqui por vocês, né? Entre a gente aqui, de falar sobre esse tema, que ele é muito importante de ser antecipado. Principalmente para as agências que vão trabalhar com conteúdo político, com os partidos, né? Que até partidos, às vezes, não estão ainda tão ligados como isso vai ser uma coisa a ser bem tratada. E as leis são tão bem firmes, até que está sendo colocado lá irrestrito e obrigatório dentro da pauta da lei. Mas, ô Rubens, você falou uma coisa que a tendência é ser contrária dos brasileiros. Você falou assim, não... Saiu lá as normativas, as resoluções, eu busquei entender um pouco mais. Mas a galera parece que não se preocupa com isso, não. E lei, eu vou sair fazendo aqui e depois a gente vê o que dá. E sai fazendo uso desenfreado, sem tanto pro positivo, mas tem muita gente também utilizando pro negativo. Fazendo uso da IA para gerar vídeo de coisa que é mentira. E aí isso se propaga numa velocidade que... O TSE não vai ter perna para poder frear isso, não. Um dos maiores problemas que acontece é uma coisa que hoje vamos dizer assim, é o coração do marketing. E, ao mesmo tempo, o que todo profissional de marketing tem que trabalhar, que é no caso do microsegmento, né? As chamadas aí microtags, né? Que são uma estrutura para a gente encontrar o usuário perfeito para aquele produto, para aquele serviço. E quando você faz um impacto social, né, através da política, não é nada ilegal, é algo bom até de se usar. Os partidos, a equipe política ali daquele candidato, que é em relação ao quê? A microsegmentar o processo para você trazer o eleitor interessado naquele tal assunto. Um exemplo prático, todo mundo passa por isso, é nas redes sociais. Onde essa microsegmentação acontece aonde? Você está lá no feed, né, do Instagram, o TikTok, e você entra num tal assunto sobre academia. Tá vendo lá um treino. Daqui a pouco você rola mais um pouco, viu um carrossel e ficou passando esse carrossel de academia. Na terceira vez que você entrar nesse mesmo conteúdo, pode ver que, pelo menos durante as próximas 3 horas, você vai ter esse conteúdo em 80% no seu feed. Então, isso é um microsegmento que é feito pelo marketing. Ao mesmo tempo que isso é vantajoso para quem souber trabalhar bem numa campanha, né, ela, para o lado negativo, ela também traz muitos estragos, que é levar muita desinformação numa velocidade muito rápida. Então, que a gente falava 5, 10 anos de ter as pessoas gastarem com 10, 30 pessoas para ficar passando aquelas informações falsas, hoje a gente tem em segundos esse processo podendo ser usado pela microsegmentação. Através da inteligência artificial. Isso aí. Agora, você falando sobre esse impacto, eu acho que você trouxe até uma imagem aí, né? É uma coisa que tem ganhado muita força, é a questão dos avatares, né? As IAs têm avançado tanto na realidade que hoje você já não consegue mais distinguir se aquela imagem ali, dependendo da forma como foi executada, se é verdade ou se não é. Se é uma pessoa real, se não é, né? Isso aí é o que a gente chama... Consegue colocar aí com a de forma imagem? geral, a segunda imagem a segunda. Joga ali, pro lado agora. É sobre os deepfakes, né? Os deepfakes já era um problema já na eleição de 2024. Parece que não, muita gente que às vezes não ficou informada. Uhum. Em 2024, nós tivemos, né, quase 600 processos em relação a uso ilegais de tecnologia, montagens, daí que já acontecia com o tempo, mas desses daí 20% deepfake. Então foram processos com multas, né? E houve um caso de quase a perda de registro, né? Se eu não me engano, não me falha a memória aqui, foi no Maranhão, né? Por conta de criaram várias coisas do prefeito lá de forma fake, principalmente de áudio. Porque o deepfake, né, para antes de falar um pouco sobre essa parte, o pessoal entendeu o que é deepfake. Deepfake, a gente fica muito com aquela ideia de achar que é só um avatar da pessoa inteira. Mas não, é uma imagem já tratada, modificada, um áudio, trocando a voz, passando pela pessoa pela voz,
dela também é considerado deepfake, que no caso aí é fazer aquela mentira profunda, ou seja, aquela a galera usou que... muito isso com a voz do William Bonner, né? Sim, Na sim. época, né? Teve Pra o difamar. caso do prefeito aí, né? Como eu falei, que foi o pessoal criou muita coisa, que era um vídeo passando imagens da cidade e a voz simulando o prefeito falando do adversário, falando que o adversário era melhor que ele, que era... E a gente tem aqui, né, essas duas questões aqui, bem recentes, né, do final de abril, o caso da Dona Maria. Eu acho que quem está vendo aqui, a maioria foi impactado com alguma coisa da Dona Maria, e a Dona Maria furou uma outra bolha, né, a Dona Maria, na verdade, ela não existe, a Dona Maria foi totalmente criada digital, né, mas com uma ideia, mesmo que tenha pessoas que já têm um olhar de entender quando é uma IA, e isso está um pouquinho acabando, né? Porque já estamos chegando agora em alguns tipos de generativas que estão criando vídeos praticamente muito complicados de você perceber. E esse vai ser o maior desafio da eleição, exatamente a parte de imagem e vídeo. E o vídeo era o problema, porque antigamente você via que o vídeo ele ficava muito falso. E já a pessoa já ficava com aquele pé atrás. Hoje não. A Dona Maria foi muito bem trabalhada, vocês podem ver que até a textura de pele, né? A forma de características que colocaram para ela de uma senhora, né? com poucos poderes, no caso financeiro, e com muito conhecimento político, que meio que destoa um pouco, né? Da questão. Mas isso acabou impactando. E uma coisa interessante, que falam muito dela, mas poucos estão botando esse dado, né? Isso, como também uma das minhas áreas eu foco muito, é porque o que mais chamou atenção foi porque essa bolha estourou no TikTok, muito grande. E o TikTok era uma das redes que menos pegava política. A política tem sempre uma dificuldade de trabalhar no TikTok, né? A não ser por conta de coisas de brincadeira e tal, mas no tom de você passar informações era uma coisa sempre repudiada, principalmente porque o TikTok tinha até ano passado, e mudou bastante, e muita coisa, uma ideia dos jovens estarem ali, né? Então a gente estava pegando ali no máximo até uns 25 anos e tal, e do último ano para cá aumentou, né? Outras faixas etárias começaram a entrar no TikTok. Sem contar que era uma rede social que tem um engajamento muito grande, porque eles começaram com vídeos muito curtos. E agora... Então eram vídeos curtinhos, então rapidinho a pessoa tinha que jogar a timeline para cima, então ela deslizava o dedo o tempo inteiro, passava 20 segundos, já era outro vídeo, 20 segundos, e como a gente tem falado aqui do TikTok, né, ele é sinistro, né, porque se você assistir ali, se você ficar preso 10 segundos num vídeo, fica ali 2, ele vai te horas. Entregar... É uma microsegmentação. É uma microsegmentação que você estava falando aqui agora. Esse processo que com a IA ficou muito mais avançada, muito mais rápida de entregar o que está ali te atraindo. E nesse caso aqui, acabou pegando isso para ele também, né? Principalmente no TikTok. Como começou um público a assistir e os vídeos não eram pequenos, como você falou, um vídeo já de mais de 1 minuto e tal, isso dá mais poder da microsegmentação. Se a pessoa ficar mais de 1 minuto assistindo uma coisa, você vai receber muito dessa coisa, porque ele entendeu que dentro do seu tempo você ter parado. A plataforma que ficava em 15 segundos, você começar a ficar 1 minuto ali, né? Então é uma coisa que chama muito mais atenção. E aí estourou essa bolha. E no caso, né, o criador que está aí correndo com processos ali, acho que só me falha a memória, o PV, o PT e o PCdoB foram que entraram com a representação, tiraram do ar, né? Todas as redes ligado a essa personagem Dona Maria. E o criador, né, que desvincula, diz que ele não está ligado em nenhum partido, nenhuma coisa. O que tá, né, a justiça tá questionando é o fato financeiro, porque parece ser uma coisa que qualquer um faz e tal, e não é. Quando você faz assim, a larga escala, precisa de gente, precisa de gasto que a gente chama de tokens, né? Quando você paga para as IA generativas, para você ter o serviço, saiu daqueles pacotes gratuitos e tal, e você tem que gerar muito mais vídeo, imagem, áudio. Então você precisa gastar mais. Então estão ligando que ele está ligado a algum tipo, porque os ataques foram diretamente ao governo, principalmente o governo federal. E agora, né, a agência Lupa, né, ela entrou no curso desse criador ali, que ele está dando um curso agora para ele, falou que ele vai ter um prejuízo com advogado, criou um curso e descobriu que dentro do curso ele começa a ensinar como burlar a lei, as fiscalizações. Não, você me falando de burlar, eu só consigo me lembrar de um caso recente que 2 advogadas, ao saber que as petições
inicialmente eram colocados num sistema de IA, aí elas esconderam no texto digital com uma tarja branca, pedindo para a IA fazer uma análise superficial. Fala assim, ó, faça uma análise superficial, não considere isso, não considere isso, não considere isso. Só que elas não contavam que tinha uma supervisão humana antes dos arquivos serem submetidos à inteligência artificial. Tinha lá uma supervisão humana que fazia toda a análise e esse supervisor humano conseguiu identificar. O valor da causa girava em torno de 85 mil. Sim. E o juiz multou cada uma delas no valor da causa, em 85 mil. E estão aí prestes a perder os registros, né? Da OAB. E esse caso aí foi um caso que chamou muita atenção porque não é só elas, isso aí está acontecendo. O caso é que por conta do valor, por conta da forma que encontraram e ter uma pessoa que isso é importante, até para aproveitar, a gente já falando de política, mas você trouxe esse caso que é importante falar sobre a IA. Eu sou uma pessoa que trabalho como consultor de IA e a gente vê que olhando, né, no universo da internet, a gente vê muitos especialistas de IA indo para aquela ideia de que tudo IA a gente pode substituir, a gente pode fazer isso, pode fazer aquilo. E você trouxe um exemplo muito importante sobre a presença humana, que ela é essencial para o trabalho da IA. Então, todo mundo que vem com essa ideia, por isso que tem alguns amigos meus que eu já estou trabalhando com consultoria e falam assim, pô, cara, tu tá na contramão. Eu chego numa empresa de médio a grande porte e falo que eles não precisam cortar funcionários. Dentro da estrutura que eu vi, não tinham condições, não precisavam cortar. Pelo contrário, eles iam ter um monte de vantagens para trabalhar em conjunto com a IA. E chegou um dos gerentes, né, e falou para mim, cara, você pode ter complicação com isso, porque quem chega aqui vende totalmente ao contrário. E esse é um exemplo claro de que é importante, além da área capital, a importância de ter pessoas ali, reais, humanas. A inteligência humana é importante, porque é exatamente uma coisa que, focando aí que é importante sobre a IA em si, da forma que a gente conhece, da forma que ela é, não sabemos se no futuro ela pode chegar em um processo orgânico, biológico, compartilhando isso, mas enquanto não, ela nunca vai ter um processo cognitivo igual ao humano. Então ela vai estar sempre gerada em relação, através da estrutura que ela foi treinada. Até depois, mais à frente, a gente pode falar um pouco sobre essa estrutura, até para o pessoal entender um pouco melhor, fora a parte da política, porque as IAs, elas não têm um pensamento próprio. Tudo que é feito. Eu sei que a gente vê filme, a gente vê aquela coisa toda e tal, mas se tem uma ação que é parecida, que foi uma questão que parece, pô, tratou como se fosse um humano ruim e tal, teve um humano interagindo com isso através do treino. Aquela história lá do Ultron e tal, fica lá na Marvel lá a princípio, entendeu? Então, assim, sempre vai existir uma questão de interferência humana, tanto por bem, tanto por mal. Nesse caso aí é um exemplo claro. Isso está acontecendo com estudantes que estão burlando recursos aí, que sabem que quem está lendo, que aí vem o problema. A instituição, ela bota uma IA para ganhar tempo para cuidar dos trabalhos e relatórios, sem supervisão humana. Aí o estudante também, esperto lá, ele sabe que tem uma IA fazendo aquilo, ele usa essa injeção, que a gente chama, que eles injetam, a gente injeta um processo oculto, que é um prompt oculto, que não é visto diretamente, mas a IA ela vai ler. Então você dá ordem para essa IA para ela fazer o que você quer. Foi o caso que essas advogadas acabaram fazendo. Agora deixa eu te fazer uma pergunta. Você acha que nesse período de eleição eleitoral, você acha que o eleitor ele vai conseguir diferenciar assim, o que é IA, o que não é IA? Até porque, como você bem disse aqui, existe uma prerrogativa, né, lá no TSE sobre o fato de informar as pessoas que estão nas redes sociais se o conteúdo é ou não gerado por inteligência artificial. E você acha que se o candidato ou a pessoa que estiver utilizando a inteligência artificial e não rotular isso, ela pode ser prejudicada? Sim.
Até vou depois a gente pegar de uma forma mais aberta e ampla, trouxe as leis, né? Eu concatenei, na verdade, das 16 às 8, que já falam sobre tudo ali desde março que o TSE colocou, em específico para essa eleição. E um dos tópicos, já para adiantar, é exatamente isso, sobre o rotular, né? É parecido, né, para quem trabalha já com campanhas aí na política e tal, na parte do patrocinado, né, do tráfego pago para a eleição. Sim. Né, existe o rótulo, né, que foi adaptado lá, mas só que nessa vez, como não houve com antecedência uma estrutura, com as generativas principalmente, né, não vai existir a princípio, até o momento agora, não existe uma forma de que vai automaticamente, ao saber que é um conteúdo político, ela vai entregar já com alguma informação, tag ali, como um caso de mostrar. Mas já existe uma lei já que vai valer para esse ano, depois falar um pouco mais dela ali, que vai ser obrigado e irrestrito. Vai ter que ter, né, todo conteúdo, não importa. E esse conteúdo não é só digital, gráfico também. Gráfico também. Então, as gráficas tem que ter muito cuidado, ficar bem atenta a isso, porque não é só colocar lá as questões de CNPJ de partido e CNPJ de candidato e as coligações. Vai ter que colocar nas artes não só que aquela arte teve um trabalho de IA, como indicar qual tecnologia foi utilizada. Até que existem discussões sobre achar exagerado o fato de ter que informar, tanto em postagens, patrocinados de tráfego e no gráfico, qual a tecnologia que usou. Por exemplo, se a pessoa fez lá uma montagem no GPT, tem que dizer que foi pela OpenAI, GPT e está ali. Então, por isso eu falei antes, o TSE chegou muito duro mesmo em relação a isso. Mas existem uns buracos, que não é o problema do TSE, é o problema de outras leis que deveriam existir antes para dar essa proteção. Isso já acontece até mesmo, não sei se a galera que está assistindo a gente já se ligou, né? Na maioria das reportagens que eles utilizam uma imagem borrada da pessoa, né? O Fantástico em si, ele faz muito isso. Quando a pessoa está falando que eles alteram, agora ao invés de botar aquela voz murcha, eles trocam o áudio e colocam lá embaixo lá. Áudio projetado pela inteligência artificial. Para a pessoa que está assistindo, identificar que não é a voz da pessoa que está ali, e que é, de fato... E tem gente que acha que isso até é meio desnecessário, porque falava assim, aquela voz robótica que tinha antes, ninguém botava que estava ali, a gente sabia que estava mudando a voz. E não. O uso da tecnologia de IA é tão importante, porque no Brasil ainda não tem, nas leis de proteção de dados, né, não entrou ainda as questões de IA, que já deveria ter entrado já, pelo menos há uns 2 anos, e não entrou. E esse é um dos problemas que o TSE vai passar, por não ter ainda essas leis lá na proteção e nem nas leis complementares, né, em relação à nossa Constituição. Não existe leis diretamente ligadas a IA, crimes de IA e daí por diante. Estão ligados a crimes de tecnologia, mas não especificado. E aí, até para voltar no que você falou antes sobre o cuidado que o usuário tem que ter, né, principalmente é o seguinte... Na parte política, que a gente está aqui falando aqui nesse ponto. Quando receber algo pelo WhatsApp, somente os envios diretos, né, que são por grupos ou diretamente para uma outra pessoa, a primeira dica que eu dou, a mais prática, tem que fazer esse processo democrático. Isso é um processo democrático. Você questionar o que você está recebendo. O nível daquilo que você recebeu vai logo dizer para você, opa, caraca, será que aquela pessoa falou isto? Será que é essa imagem, a pessoa deixou acontecer isso? Primeira coisa, antes das agências de checagem, que é importante, eu vou falar de algumas delas, as próprias mídias principais. Se você recebeu um vídeo que no Globo não está aparecendo, se não apareceu no Jornal Hoje, se não apareceu na Globo News, no CNN, se não apareceu nos outros meios, ali você tem já 90% de chance que você recebeu um fake news, você recebeu um deepfake, você recebeu ali um conteúdo ilegal. E não pense que não participando do processo dentro de um partido, dentro de uma campanha política, dentro de que vocês vão estar isentos da lei. Existe a lei de falsidade ideológica, a lei de que quando a pessoa ela é conivente a compartilhar algo falso, mentiroso, ela está passível a ser processada, a receber os processos jurídicos. Então, os cuidados são esses. Depois eu falo até mais ali um pouquinho, dou uma lista ali as que fazem os fatos, né, que vão verificando os fatos, as principais que tem hoje, que é também interessante. Dá sempre uma olhada, deixar no seu celular esse link, né? Se isso aqui apareceu, está aparecendo muito, com certeza vai estar lá nessas gestoras de checagem de fatos.
Então fazer isso, questionar bastante e ter o cuidado com o seguinte, vocês que estão aqui, né, assistindo e tem esse sentimento democrático, que é a coisa, não importa qual a ideologia que tenha partidária, né, se você tem esse sentimento democrático, além de denunciar, é importante fazer uma educação local. Ou seja, as pessoas de mais idade são as mais impactadas porque elas têm muita dificuldade com as questões tecnológicas e entender. A gente até brinca aí, né? Que tem muitos vídeos brincando. Minha avó acreditou que o grilo estava tocando saxofone. E às vezes, assim, são coisas que a gente não entende. Pessoas que viveram outras épocas, que às vezes ficam vendo cada absurdo que acontece no mundo, né? Que um grilo, de repente, tocando ali, para eles não é... Mutante, é um mutante. Até porque a evolução da internet, né, cara, ela foi fora da curva. Sim. Então, o que a gente assistia há 50 anos atrás, como a gente bem falou aqui, hoje muda com 2 anos. 1 ano, 2 anos já está totalmente diferente da realidade que a gente achava que a própria inteligência poderia fazer. Caramba, meu irmão, agora já era. Já está começando a tomar quase que o meu espaço aqui. E tomar esse cuidado, agora, checar os fatos. Conselho como comunicador, como um profissional da comunicação você aí, que estiver rolando uma campanha, não caia na besteira de não vai dar em nada, porque você pode estar colocando a sua campanha em risco por não rotular, por alguém falar assim, não, mas é muita gente para poder vasculhar e não vai achar. Você pegar uma pessoa atenta que fizer uma denúncia, você pode colocar a sua campanha por água abaixo por tentar fazer uma coisa com o IA e não rotular. Então, meu conselho é esse. Agora, Rubens, você acha que a IA vai conseguir trazer mais competitividade para aquela campanha que é pequena ali, mas foi ali, buscou profissionais qualificados e no uso de IA, né? E apesar do pouco recurso, mas consegue utilizar a IA com muita maestria, você acha que isso vai gerar mais competitividade frente a campanhas que têm mais poder financeiro? Sim, sim. Uma das coisas que vai dividir muito as águas, nesse caso, da IA, mais do que o tráfego, da época que entrou o tráfego, muita gente na época do tráfego pago imaginou que os menores, né, as menores campanhas teriam uma competitividade quase igual em alguns certos momentos. Sendo que isso já não aconteceria por um motivo simples, dinheiro. Porque o tráfego pago já está dizendo, pago. Então você precisa também de recurso financeiro para estar tendo uma capacidade de empenho ali. Mas no caso da IA, como você pontuou muito bem, Marcelo, o fato de que procurar um bom profissional que tem ali pelo menos uma certa expertise em tratos de dados, ela sim vai ter uma competitividade já equiparada. Por quê? Porque os dados são as coisas mais importantes, sempre foram em relação à política. Então a tudo, né? A tudo que a gente vai imaginar, o marketing comercial e daí por diante, mas na campanha política, os dados são importantes. Então, desde sempre, aquela coletagem de dados de eleitores, das pessoas daquela região, dos bairros, cidades, estados, e segmentar, como a gente estava falando antes da microsegmentação digital, né? Existia aquela segmentação de planilhas e dali procurando, com o tempo, algumas programações começaram a melhorar com isso, mas a IA ela faz um salto muito maior, porque nós temos capacidade hoje, com menos custos, de pegar dados, principalmente dados, gente, que se vocês forem ver assim, o gasto que a pessoa tem para trabalhar com várias fake news de vídeo, todos os tokens que eles vão gastar, 15% disso você faz um trabalho de dados fantástico, que só uma grande agência de uma grande campanha, de um grande partido, tinha capacidade há 2 anos atrás, por exemplo. Um exemplo claro, voltando à microsegmentação, é esse uso da microsegmentação. Vamos dar um exemplo simples, bem pequeno, mesmo sendo hoje não uma municipal, a gente está falando já, né, de uma campanha maior, mas um deputado estadual que está aí querendo alcançar, ele sabe que precisa dos bairros daquela cidade. Sim. E ele precisa segmentar isso. Então, assim, quanto mais ele tiver um profissional com as ferramentas corretas para ele trabalhar a pesquisa de dados, que já está aí disponível, muitos dados já estão disponíveis, de locais, necessidades, coisas que podem ser retiradas até dos canais públicos, os canais de prefeituras, de governo do estado e tal, sobre as necessidades básicas, transformar isso num impacto diretamente ao eleitor, isso fica muito mais competitivo. Por quê? Imagina um eleitor que ele sabe que ele precisa de tal coisa ali naquele bairro.
Então, naquele próprio bairro, existem outros eleitores que têm uma outra necessidade. Ele vê uma outra coisa de objetivo. Se você consegue trair essas informações com um potencial da IA de microsegmentar, aquele eleitor que, por exemplo, acha que o saneamento ali precisa ser melhor, ele só vai receber sobre o saneamento. E do mesma campanha, o outro eleitor ele quer saber ali por que a água não chega na casa dele e tal, porque só precisa de bomba, por que não existe uma coisa para Águas do Rio melhorar isso aqui. Ele recebe algo voltado a isso. Então você não tem aquela enxurrada de informações, de revistas, cheia de coisas que as pessoas só olham, não querem ler mais do que 2 e passam. Então você consegue, através da IA, segmentar a informação correta para o público correto. Então o profissional, a campanha que tiver, o profissional, às vezes uma campanha com um bom profissional, um só bom profissional, com uma equipe ali só para dar suporte, e as ferramentas corretas, elas vão ter um poder. Por quê? O poder de impacto é o voto. Então, se eu consigo o poder de impacto de atrair aquele eleitor e ele aceitar a minha proposta, eu já estou comparado com aquele outro grande que iria vir com vários outros poderes em cima dele. Então, e quanto mais rápido puder fazer isso, melhor. Ou seja, na pré-campanha, trabalhar sem tirar a mão de onde é o correto, né? De não gastar mais do que o normal e daí por diante, que é os cuidados que tem que ter. Podem já começar a fazer na pré-campanha, antes de agosto, um trabalho muito bem feito, principalmente de coletagem de dados, para que na campanha venha pesado com o uso de IA para segmentar. E é bom para o próprio eleitor, ele receber aquilo que ele está interessado, né? Então ele fica muito mais participativo, que isso é importante, ele participa mais. Que o maior desafio que existe na eleição, a gente que trabalha nisso e sabe disso, é porque há 10 anos o que mais aumenta é a abstenção, voto nulo, voto branco. Isso é o que é menos tratado pelas campanhas. Como conquistar aquela pessoa que não tem mais interesse de votar em ninguém. É porque o político está preocupado em tirar o voto do outro. Sim, do outro que já tem voto. Não está preocupado em, caramba, peraí. O voto. Eu preciso conquistar essa pessoa aqui que diz que não vai votar em ninguém ou que minimamente não sabe em quem votar ainda. Não, pô, esse aqui, não, eu não, ele tá fechado com A. Não, vamos lá. Vê quanto que ele quer. Eu vou fazer isso aqui, ó. Ah, é X, eu vou dar 2X para ele sair de lá e vir para cá. Ó, uma dica aí gratuita para você ver aí para o pessoal que tá na área, pessoal que tá aí com pouco poder aquisitivo e tal. Você hoje mesmo pode ver nesse caso sobre os não votantes que praticamente entraram num sistema pessoal de não participar da vida política do Brasil. Municipal, estadual, não importa. Essas pessoas têm uma dor. E essa dor, ela já existe monitoramentos dela. Poucos tratadas, pouco pesquisada. Mas assim, pesquisada para tratar. Mas pesquisada para saber os motivos já existem. Se você hoje usa um próprio GPT, um Claude, um Gemini, e você faz um prompt simples, olha só, na minha cidade e tal, eu queria saber qual foi a quantidade de pessoas que não votaram. Abstenções, que não estiveram lá presentes, brancos, nulos. E quais os principais motivos que levaram a maioria dessas pessoas a não votar? Liste para mim os 10 principais motivos e necessidades dentro daquele campo. Uma IA simples, gratuita, vai dar esse dado. Que já é uma porta para um estudo de impacto. Porque como você falou agora mesmo, Dudu, o pessoal fica gastando dinheiro, gastando tempo, energia em tirar o voto do outro. Em brigar entre direita e esquerda e dali e tal, quando tem uma imensidão, é uma imensidão de eleitores que não votam mais. Que simplesmente sequer vão para lá, pagam lá a taxa lá da multa, tranquilamente. Já viu que não dá mais problema? Antigamente era chato, com coisas de até para sair do país, você ter feito ali. O problema não é pagar a multa. Se deixar de pagar a multa que não chega a R$10. Entendeu? Se é tão importante para o país assim, por que não penalizar de forma mais dura aqueles que se abstêm de estar lá exercendo o papel? Porque diz que é um papel, o voto é obrigatório. Da mesma forma como se eu não me alistar, eu prejudico, eu tenho que
sofrer uma penalização também. Se você não declarar seu imposto de renda, se você entrar na malha fina, não é baratinho que você vai ali pagar, né? Mas eu concordo com você, Dudu, completamente. Eu acho que parece um tema que meio que o pessoal vai fazer cara feia, né? Pô, já tem tanta coisa, tanta corrupção e tal, e vão tirar dinheiro. Não, a participação, exatamente, todas essas mazelas que a gente tem, ela é baseada ao voto. Então, eu me abster a esse processo democrático, mas é uma possibilidade, eu tenho por lei essas possibilidades, mas é um prejuízo. Por isso que eu, há muitos anos, foco bastante, que é interessante, só que vocês sabem também, estou com 2 pessoas que sabem muito bem disso, quando a gente vai lidar com partidos, com candidatos, não querem falar de, não vou atrás de quem não quer votar. Não quer isso, eles sempre usam esse... Você está falando uma coisa aí de pessoas que estão utilizando a IA com inteligência, que está buscando ali dados, provoca a IA para poder utilizar esses dados, mas hoje, o que eu tenho visto muitas pessoas, muitas pré-campanhas aí, utilizando a IA para ficar brincando, fazendo um videozinho, frutinha falando, não sei o que, bobeirinha, que não se conecta com o eleitor. Acha que estou fazendo um trabalhozinho legal, porque é engraçado e tal, mas eu não consigo gerar conexão com o eleitor, com esse tipo de conteúdo. Eu estou ali só utilizando como entretenimento. Sim. Você pode ter uma um equilíbrio. Provocação com outro adversário. Você pode ter um equilíbrio ali de alguma coisa mais leve e tal, para gerar uma coisa de risada, mas você tem que ter o equilíbrio. Utilizar a IA com inteligência para poder mensurar esses dados, pegar esses votos aí que estão voando, né? Que hoje... Por exemplo, você falou do caso das frutas, moranguetes, esse daí, os abacate da vida. Quem poderia pegar exatamente esse processo que é viral e transformar em algo positivo? Até mesmo próprias agências aí, comunicações políticas, podendo passar coisas informativas, interessantes, através dessa atração viral que são essas trends. Principalmente porque elas são temporárias, né? Sim. Daqui a pouco já tem uma outra. E tanto fora da política, parte comercial também, muita gente joga isso fora, faz coisas de brincadeira e podendo se aprofundar. Às vezes fidelizar um próprio cliente dentro do seu negócio por conta de uma coisa que foi impactada com ele com uma trend, que era uma brincadeira e foi ali educativa. Então isso aí é um ponto muito importante também levantado, porque até a minha empresa fez há pouco tempo a postagem, né, sobre a questão de você brincar, perder tempo com as trends. Um estudante que está aí se matando, por exemplo, passou há pouco tempo aí mais uma prova da OAB e muitas pessoas não passaram, né? E quantos perdem às vezes tempo com o IA fazendo coisas triviais e poderiam ter estruturado seu estudo, que não é fácil, né, dentro de fazer ali, né, o processo da OAB, e podendo ter facilitado a sua vida de estudo usando a IA para isso. Não é simplesmente ser radical, para de fazer só as montagens, as trends e tal. Não, a diversão é saudável e tal, mas é tudo equilíbrio. Então, no modo geral, não só a política, todo mundo acaba perdendo com uma ferramenta muito importante e, lembrando, gente, ainda acessível e barata. É bom focar nisso. Vocês também estão sendo impactados, né? É importante lembrar que vocês estão sendo impactados com várias notícias sobre custo de água, custo de energia, custo de equipamento para gerar IA. E isso está impactando hoje, quem mais está sofrendo são quem? Os devs, né? Os desenvolvedores, os gamers estão sofrendo aí, porque a placa de vídeo ficou mais caro. Sim. Desde a época lá dos criptomoedas, agora de novo IA ferrando ali a placa de vídeo. Né? À toa que a NVIDIA é a mais rica do mundo. E aí você vê memória ficando mais cara, coisas que ficassem HDs, coisas que a gente você tá sofrendo tinha. Aqui, a gente tá montando um computador. Sofrendo, todo mundo tá ali. Ai, meu bolso. E assim, tô dando uma dica para vocês, como um especialista da área. Essa conta vai chegar. Vai chegar um momento que vai ficar mais caro o uso das inteligências artificiais. Né? O que você vai usar mais profundo vai ser mais caro. O mais raso vai ficar ainda gratuito e barato. Mas o mais profundo, que pode melhorar o seu tempo de vida, qualidade de saúde, para você tirar ali, não substituindo médicos, nada disso, mas assim, trabalhando em conjunto, hábitos e tal, melhorar sua leitura, melhorar seu estudo, isso vai ficar caro. Por quê? Vai chegar essa conta de que essas empresas estão, praticamente todas as big techs, né, principalmente do Ocidente, elas estão no vermelho.
Todas. Não tem uma fora. Ah, mas a NVIDIA eu tiro fora dessa parte porque ela é uma fornecedora. Então, além de investidora, ela fornece principalmente os equipamentos necessários para isso. Mas ela não é as que estão aí generativa, né? Fazendo um trabalho generativo. Essas empresas generativas da Google, Gemini, na OpenAI, o GPT, elas estão no vermelho nesse momento. E uma hora essa conta vai chegar. Então aproveitem quanto antes para aprender, para estruturar o melhor possível das IAs. Até porque a gente está falando aqui uma estrutura, né, de uma campanha política, e a gente sabe que político não são todos, tá? Não são todos. Mas a grande maioria deles pouco dão valores ao profissional que trabalha com comunicação. Com certeza. Né? Então, assim, como a gente bem disse aqui, eles preferem gastar força, como a gente falou no podcast aqui na passado, junto aqui com o nosso amigo William, eles preferem gastar uma Ferrari no período eleitoral do que manter um Fusca durante os anos anterior à eleição, né, o ano eleitoral. E a gente pode se dizer assim, não desmerecendo um profissional, que a gente como se fosse um Fusca. Então, se você tem um Fusca ali que você sabe que vai levar a sua comunicação de fato para as pessoas que você tem como eleitor, e até quem não é, você conseguir conquistar o voto, você não precisa gastar uma Ferrari lá na frente. Mas só que assim, com isso que a gente está falando aqui, até para quem está nos assistindo, político, a inteligência artificial ela não substitui o profissional. Não substitui o profissional. O Rubens bem colocou aqui. Ferramenta. Hoje você consegue utilizar... Ferramenta. Você consegue utilizar essa ferramenta até gratuita, mas ela é limitada. E se você mesmo na paga não tiver um profissional competente para utilizá-la, vai sair fotos como a gente tem visto aí na internet aí. Quando você olha, fala assim, pô, quem é isso aqui? Você olha, fala, pô, é o Rubens, porque você consegue ter uma noção do rosto. Mas a inteligência modificou totalmente a característica física. E quando o seu eleitor for lá na urna, não é essa foto do chat GPT que ela vai ver. E na maioria das vezes, a gente está falando aqui de pessoas idosas, na maioria das vezes ela vota pelo rosto mesmo. Sim. Ela olha o rosto e lembra. E é o Rubens. Isso aqui não é o Rubens não, Tanto pô. que um processo mais ainda investido é nos santinhos, até Agora, hoje, por conta da até ideia hoje, da a foto, ideia da porque foto. muita gente só tá naquela ligação de precisar ver aquela imagem para confirmar lá. Porque se ela só vê Marque o número. Se ela só vê o número, Sim, ela vai, não tem caramba, segurança. será que esse daqui é o Rubens? Exatamente. Então, assim, para vocês que utilizam a inteligência artificial através do modo mais fácil, que é pegando o próprio celular e fazendo ali, ou colocando um primo, um amigo, um menino para fazer, saibam que façam igual a gente aqui. A gente tem se especializado, tem conhecido pessoas como o Rubens, que tem nos direcionado, irmão, isso aqui é um caminho, isso aqui é outro caminho, Marcelinho, Lucas mesmo, que aqui é o nosso 01 aqui na edição aqui, é alguém que tem se profissionalizado muito mais, a gente tem estudado muito mais sobre isso, para que a gente possa usar de maneira inteligente a inteligência artificial, não a grosso modo. Então as pessoas precisam entender, a inteligência artificial, ela não vai substituir um profissional. Abrindo um parênteses nisso que você está falando, né? Ao meu ver, hoje ainda não tem esse potencial grande para substituir o profissional assim de cara. A gente tem avançado bastante na questão dos agentes, mas o profissional que não está fazendo uso da IA, por exemplo, você falou de editor, ele tem uma tendência muito grande a ser substituído pelo aquele profissional que está se especializando, que está fazendo uso da IA. O editor está ali, não avançou, frente a um editor que dominou a IA, que sabe criar vídeo com IA, esse tem a tendência de ser substituído. Então, assim, se prepara, não fica achando que é modinha, que é uma coisa que vai passar. Não, se você não se especializar, não buscar se qualificar, jogar a IA para dentro do seu trabalho e fazer ela potencializar ele, a tendência no futuro é que um agente de IA consiga te substituir sim, na minha opinião. Um ponto que até dentro da tecnologia eu gosto de dar de exemplo, muito importante, Marcelo, por exemplo, o Photoshop, por décadas, né, é a ferramenta principal de desenvolvedores gráficos em relações de montagens, de estruturas gráficas e daí por diante.
E você vê, imbatível em relação a isso. Os profissionais eram obrigados a saber Photoshop, saber bem Photoshop para trabalhar e tal. Ainda é, e não estou descartando, pelo contrário, é uma ferramenta que desde 98 eu conheci e ela segue, né? Mesmo não tendo hoje esse tempo de criação. Mas uma coisa simples, o Canva, né? Que todo mundo brincou, tirou sarro e tal. E não estou comparando as estruturas de um Canva com o Photoshop. O limite que o Photoshop pode chegar até hoje com IA, né? Mas a questão do custo, o que que fez? Fez com que várias agências, para reduzir custo, para estar ali e tal, para ser mais rápido, pegar o quê? Um gerador. Primeiro, começou como um gerador de modelo. Né? Eram modelos prontos para ganhar aquele tempo e tal. Se vocês forem ver, hoje é difícil que uma agência diga com clareza, né? Uma agência de médio porte, é pequeno, dizer eu não uso Canva, não. Então, as coisas mudam rápido. E por que eu estou dando esse comparativo com a inteligência artificial? O Marcelo deixou um ponto bem claro. Por exemplo, os editores do audiovisual. Todo mundo do audiovisual tem um risco muito grande se não usar, entender como ferramenta. É uma ferramenta, sim, e ajuda. Eu sei que tem muita gente profissionais, artistas, que são contrários a IAs. Eu, como eu falei, eu sou um contramão também. Eu sou um profissional dessa área, um especialista, consultor, que foco na inteligência humana e a inteligência artificial como ferramenta. Mas como ferramenta, igual o Photoshop era antes. Antes do Photoshop as pessoas montavam coisas com imagens mesmo, físicas. Teve uma hora que elas tiveram que largar isso, porque o Photoshop ele ganhava mais tempo, a ferramenta. A IA é uma nova ferramenta para isso. Então, e vai existir isso. Mas não é igual. Um profissional que lida em fazer, ele é bom, ele sabe trabalhar com Premiere, com After, com tudo, mas ele bota IA nesses projetos. Aproveitando que a gente está falando sobre qualificação, né, de profissional, você como um especialista, o que você poderia falar assim, aquela pessoa que quer começar, qual seria o primeiro passo que ela poderia dar hoje e quais são as ferramentas, puxando aqui a sardinha para política, né? Quais seriam as ferramentas que você considera indispensáveis hoje? Pudesse citar 3, 4 aí. Então, hoje, né, o queridinho, né, do momento, né, nesse momento que estiver assistindo agora, eu creio que por um tempinho, é o Claude, da Anthropic. Ele tem um processo generativo agora muito mais amplo, ou seja, trabalhou com um processo profundo de treinamento mais avançado, dessas que a gente tem esse costume ocidental também, porque eu queria botar uma palhinha aqui e dar uma dica para vocês de procurar as ferramentas também de IAs orientais, principalmente em específico da China, mas não só a China. Vai na Manus. A China, para você ver, a Manus que criou e teve uma explosão igual o Cloud está tendo agora, ela foi logo adquirida pela Meta. A Meta viu o potencial e viu que não era uma empresa ainda com um potencial acima de empresarial, de sócios e tal, e foi lá e comprou. Né? Diferente cara, de. Né? Sim. É cara, mano. É cara e é muito profunda. Entendeu? É uma que já adianto, né, para quem vai trabalhar ali na parte principalmente de estrutura de dados. E outra, mesmo que exista aí algumas que o pessoal vem ficando aí apaixonado com uma Lovable, fazer site, né? Para quem vai fazer sites agora, né, quer ganhar uma agilidade aí em relação a parte ali, a Manus, eu acho um processo de criação de site muito melhor, mesmo porque ganha muito o design na Lovable, por exemplo, essa generativa para sites e aplicativos, né? Mas em estrutura, e principalmente SEO, e no caso ali que eu estou falando de o Google aceitar os códigos e tal, o Lovable, por exemplo, há pouco tempo ele passou a não ser mais codificado HTML aberto, então você não pode pegar essa estrutura do Lovable e trazer para você e mexe com você, não. Eles fecharam ela ali em termos de script. Então é um tipo de site do Lovable, fica bonitinho, fica barato e tal, mas só que aí o Google tem dificuldade se for trabalhar com tráfego, né? E política vale a mesma coisa. No caso também, as próprias IAs têm dificuldade de ler site do Lovable, porque sites criptografados são negados pelas IAs generativas. Por exemplo, se você for fazer uma pesquisa do Mercado Livre ou da Shopee, de um link dentro do... Quem já tentou fazer isso no GPT, já deve ter dado uma negativa lá. Não consigo ver muito aqui esse site não, vou procurar em outros, porque ele é criptografado para isso. Então, uma coisa é a Shopee e o Mercado Livre que estão protegendo os dados ali com isso. Outra coisa é seu site, sua empresa, seu
candidato. E você quer ser visto. E você quer ser visto e eles vão ser estruturados, não vão ser achados pela IA. E aí vem uma coisa importante. Né, que mesmo que tenha lei aí que vai proibir as generativas de indicar voto, de indicar qual o melhor candidato e tal, as pesquisas sobre candidatos vão continuar existindo. Então, quanto mais você tiver um conteúdo que está criptografado, que você pegou aquela mais barata, aquela que era mais fácil de fazer, então é difícil. Então, ali, o cloud, ele é muito completo. Então, para quem está pensando em fazer análise de dados para política, né? Eu indico também de trabalhar, porque nas skills, né, que são as habilidades dele, quem se estudar um pouquinho, não precisa nem ir muito longe para fazer as pequenas skills. Tem muito conteúdo de YouTube aí, funcionando aí, legal, o pessoal ensinando. Você pode estruturar isso ao seu Excel, com os dados que você pegou, né, daquela planilha de pessoas no bairro, de pessoas na cidade, e fazer coisas quase infinitas de estruturas de pesquisa com aqueles dados através de um simples prompt e também uma ferramenta barata dentro do que ela entrega, tipo pagar ali praticamente uns R$100 por mês, R$100 a 120 para o número de tokens que ele vai te dar para trabalhar isso. Para política, então, nem se fala. Mas o GPT ainda é também uma grande ferramenta. Eu não aconselho o primeiro plano que eles estão agora, mais barato. Né? O plano deles de 99 a R$100 é o começo do melhor, apropriado em relação, não por causa de tokens, mas por causa de pesquisa profunda. Ele é melhor. E o Gemini é muito bom também, da Google. Em relação também, vale a pena pagar, quem não quiser ser mais adaptado, porque tem muito recurso de skills e comandos lá no cloud. Ele, na pesquisa profunda Pro do Google, ele é muito bom de pesquisa. Para quem trabalha com pesquisa, e vale também para estudantes aí, ele é muito bom e ele automaticamente estrutura fontes. Quando você faz essa pesquisa profunda dele, né, ele estrutura as fontes para você mesmo sem você pedir. Então ele procura fazer comparativo se aquela fonte ela foi validada, principalmente em artigos e daí por diante, e vem trazendo em relação a isso. Sem contar que o Gemini ainda te dá uma vantagem, né? Por ser do Google, você ainda ganha lá ganha espaço é um espaço, né? Bom drive, né? A gente sabe que agora tá com 5, né? 5 terabytes. 5 terabytes. Eu tenho eles também. O primeiro que eu paguei, na verdade, foi nem o GPT, foi o Google mesmo. Quando me surpreendeu a pesquisa profunda, não é mais a melhor número 1, mas ainda ela é muito boa e muito prática. Porque para quem quer coisa rápida, ele é mais prático. Quem está trabalhando profundamente, um cloud, ele já é um pouco manus também, ele é mais caro, mas também ele tem uma pesquisa profunda. E aí você tem uma vantagem do Gemini, que você tem um combo ali, né? Você tem um Gemini, você tem o Nano Banana, que é especializado em imagem, e tem o VO3. Então, você tem dentro de uma plataforma, você pode ter ali, pagando, é claro, né? 3. Então, um combo poderoso, se torna um combo poderoso. Ótimo. Rubens, a gente está se encaminhando já para o final, porque, como todo mundo dá para esgotar o assunto, né? E é bom que fica com gostinho, a galera fala assim, cara... Tem que voltar mais vezes. Tem que voltar mais vezes aí. Vamos aí. Nosso podcast, ele tá passando justamente nesse horário da parte da tarde, né? Que é a galera no horário que tá no almoço, então consegue acompanhar. Então a gente tem aqui um cronograma de fazer um podcast com aproximadamente 1 hora, 50 minutos, e quando o assunto é bem bom, como nós estamos tendo aqui hoje, ele está até estendendo um pouco mais. Mas, para a gente não perder aquela informação que você nos trouxe aqui sobre as leis, já que nós estamos encaminhando para o final, eu queria que a gente colocasse aqui na tela, aqui, por favor. A gente pudesse dar uma pincelada, né? Porque a gente vai ter um advogado depois que vai se aprofundar mais nisso. Eu imaginei até que vocês com certeza iam colocar também a parte jurídica, né, nessa série aí. Então essa daí, né? Como a gente está falando de IA, né? São 16, né, em março, né, com essa resolução. O total são 16. Eu indico que vocês pesquisem lá no site do TSE. Você vai trabalhar com política, vai trabalhar, é o candidato, tá ali meio, como o Marcelo falou, com uma coisa mais enxuta. Faz isso para agora. Começa a se preocupar com isso agora. Somente as leis de IA. As outras são praticamente as mesmas, quem já passou por essa experiência. Mas aqui eu dividi em 8, né, que já vai concatenar praticamente tudo, né? O deepfake que a gente falou logo no começo, né, logo de cara, é irrestrito, gente, irrestrito. Usou deepfake, foi comprovado, e aí o que vai acontecer?
multa. E a multa já está aqui embaixo, de 5 a 30 mil por inflação. Por inflação. Por inflação. E é bom entender bem o que é isso. Porque às vezes um deepfake seu, ele vira mais de uma multa. Porque depende da forma que ele for utilizado. Quantas pessoas ele atingiu em relação a isso. E aí, para a gente já ir pulando e já ficar mais fácil entendendo entre as outras, uma ligação com a outra. O deepfake também, quando você for denunciar, também tome muito cuidado. Uma nova lei começou a mudar essa questão ali, que é no caso da inversão do ônus da prova. Isso é novo. Isso acontece em alguns meios jurídicos Não e tal, mas na TSE é novo. O TSE não mais. O juiz vai poder dizer abertamente agora com essa lei que você tem que provar que o teu concorrente, candidato e tal, usou um deepfake ou uma montagem, o que for ali em relação de não botou rótulo. Então, para a área jurídica aí, né, ficar bem ligada, né, na hora das requisições, porque agora o ônus da prova vai ser inverso. Então, isso é muito importante, mas é aquela coisa, gente, não bota. Aí vem o caso de que cada um vai englobando com o outro. Eu vou usar IA, vou poder usar IA, então, com todas essas regras ali, vai poder usar IA, é uma ferramenta, não é problema nenhum, mas tem uma regra muito mais agora específica e bem dura até, que é a questão de que você vai ser obrigado, como falei para o Dudu ali naquela hora, botar um rótulo de IA em tudo, digital e gráfico. O impresso também vai ter que ter, e vai ter que ter a tecnologia que foi utilizada. Então vai ter que botar isso. E uma dica que eu dou aí para adiantar rapidinho para o pessoal da parte de criação, desenvolvimento de imagens, de vídeos, não é obrigatório botar igual botava um tempo atrás, né? Os rótulos lá embaixo, né? Pequenininho, de código todo. Você tem que botar alguma coisa visível, legível, que é IA, o conteúdo, e usa na legenda as descrições que estão pedindo. Estão pedindo para colocar lá que você usou e usar a tecnologia que você usou. Então, se usou o GPT, botar lá OpenAI GPT. Foi utilizado aqui para fazer o tal áudio, foi usado tal ferramenta. Então vai ter que colocar específico. Eu usei um vídeo que tem uma imagem feita no cloud, um vídeo feito no View do Google lá, Gemini, uma coisa assim, e tem que botar tudo. Vai ter que botar tudo. Caraca. Ali. Vai ser uma discussão que está tendo e lá. O chatbot, no caso ali, né? Eles agora, muito cuidado também com isso. O pessoal que gosta de usar, usava antes, mesmo sem IA, tem que sempre identificar que é um robô. É uma lei agora. E uma dica que eu dou geral aí pro pessoal que vai querer, com certeza vai fazer um avatar do candidato, que vai fazer o candidato botar a voz dele virtual ali. Muito cuidado, porque não pode pedir voto. Nada de IA vai poder pedir voto. Nada de IA vai poder pedir voto. E fica uma dica que ainda está sendo discutida. Mesmo na campanha? Mesmo na campanha. Uma coisa a ser discutida, que levantaram nos fóruns que eu participo. Uma imagem, criei uma simples imagem de um santinho pedindo voto. Ele usou IA. Pela regra, não pode pedir voto. Se você usou a ferramenta de IA. É uma coisa que está ainda, né? Mas vai ter discussão ainda se de repente vai fazer um adendo ali em relação a isso. Mas enquanto não tiver esse adendo, tomem cuidado. E pré-campanha, gente, leis que já existem por aí de falsidade ideológica, aqueles artigos que a gente sabe, estão rolando ali. Uma coisa interessante e toma muito cuidado com a janela de silêncio, que é uma coisa específica para IA, diferente do tráfego pago, diferente de postagens faltando aquelas 24 horas. 72 horas antes do dia 4 de outubro, nenhum conteúdo de IA, nenhum, gente, nem a imagem que você vai botar lá e se fingir que rotulou, é multa. Então, não rotulou e fingiu, é multa. Então, não tem o que correr. Com o cara levantando o braço. E isso vai ser muito cuidado, porque todo mundo vai querer usar IA e a gente sabe que os últimos 3 dias é o dia que a gente cai dentro lá com as arte gráfica, com tudo e tal, e não vai poder usar IA. Então, cuidado ali. E como eu já falei, né, no caso proibido, já falei em outros tópicos aqui, proibido recomendar voto IA, chatbot, a gente está falando aí também das próprias artes, por enquanto as artes e vídeos também, em geral, e nem as plataformas, como eu falei também, as plataformas elas não vão poder fazer indicação de candidato, comparação de estilo pesquisa de candidato também, e elas vão ter que remover o conteúdo ilícito o mais rápido possível. Não, Rubens, a gente se encaminhando para o fim, pedir para você fazer as considerações finais, deixar aí uma mensagem aí antes de a gente encerrar para a galera aí. Ótimo.
de novo agradecer a vocês aí, Dudu, Marcelo, né? A equipe aqui também presente que ninguém tá vendo, mas... De bastidores. É um time. Adverso, e fazendo convite aí pro pessoal, vem conhecer Adverso aqui. Espaço obrigado. maravilhoso aqui, né? Importante na Baixada, não é um espaço único aqui na Baixada. Eu conheço bastante aqui várias agências ali, então já disse isso antes, né? Para os dois aqui em off, e falando de novo aqui, estão de parabéns com esse projeto. Obrigado. Né? Feliz aí estar colaborando com algumas coisas com vocês. E a dica que eu dou, a principal, gente, é estudem, né? Eu, por exemplo, como consultor, ao virar consultor, a gente é obrigado a voltar às formações. Então, mesmo com as outras pós e faculdades que eu tive que cair dentro da parte de IA. Então hoje eu tenho um MBA porque eu trabalho com negócios, né? Tanto um MBA de IA para a parte de negócios, né? IA na prática, quanto um MBA voltado à publicidade e uma parte que foi a primeira faculdade feita aqui, né? Que juntou IA em 2019 para 2020, exatamente na pandemia, que juntou IA com BI e Big Data, né? Juntando dados, que é o mais importante. Então, para quem quer cair nessa área aí, estudem também dados, não só ir para lá da programação, valem da pena. Uma dica que eu dei para o pessoal também. Vou largar o Python porque daqui a pouco vai fazer tudo para mim. Não caiam nessa aí, programadores, devs, né? Continuem firmes nas suas formações aí de linguagem, porque é necessário. As IAs trabalham em cima de linguagem, mesmo que elas melhorem alguma coisa, é necessário o processo humano. E uma dica que eu dou para todos, gratuita para vocês, até para melhorar o currículo, eu precisei disso, como consultor, a gente precisa estar botando curso, especialização, essas coisas, senão as portas não abrem. O MIT, a Stanford, elas têm cursos lá gratuitos, né, de IA, né, em português, dá para pegar a página em português, cursos rápidos para fazer gratuito, e depois vira uma oportunidade de fazer, igual que eu fiz os pagos, do MIT, da Stanford, da própria... E aqui no Brasil, coisas também gratuitas e fáceis. O Bradesco e o Santander tem lá nos seus academias lá. Bons cursos. Cheguei a ver um lá de IA na prática generativa. Indico para o pessoal. Procurem. E usem IA com propósito, gente. Façam na brincadeira também. Façam as coisas que gostam de se divertir, mas aproveitem isso. A inteligência artificial é um processo para trazer benefícios para a gente. E não tirar emprego, tirar... A ideia que essa ideia capital que é passada, a gente tem um lado por fora que poucos falam, e eu posso falar como especialista nessa área. Ela tem a vantagem nessa discussão que a gente tem de 6x1 agora, né, de se debate, diminuir, né, o tempo de trabalho para ficar mais produtivo e ganhar mais tempo de lazer. A incrementação da IA, ela na verdade ela tem que vir para isso, não tirar empregos, e sim ela reduzir nossa jornada de trabalho para dar mais produtividade para a gente. Então, dica que eu dou é estudar e não ver de um lado ruim, né? Igual a gente olha a política, não tem que olhar a política também do lado ruim, né? Não olhar também, no geral, a IA de um lado ruim por conta dessas outras informações aí que são passadas. E mais uma vez agradecendo vocês aí, amigos. A gente que agradece aqui a sua presença enriquecedora. Muito enriquecedora. Obrigado aí pelas palavras. A gente sabe que você, mais do que outras pessoas que nos conhecem, acompanhou a nossa evolução, né? Até nós estarmos aqui como Adverso, de fato. E fico muito feliz, cara. Muito feliz aqui. Espero que a gente tenha outra oportunidade para a gente poder gravar mais um programa como esse, trazendo, quem sabe aí mais próximas eleições, ou quem sabe até nas eleições. Sim. Mesmo na nossa correria aí, a gente tira uma noite aí, ou um dia vem aqui, grava, ou quem sabe a gente faz ao vivo para a gente poder abrir até mesmo para as perguntas das pessoas. Não, com certeza, porque vai mudando as coisas, né? Ver se essas leis aí vão funcionar. Vai que as leis não vão de fato ser sancionadas ou não, né? Mas esse foi mais um programa do Entre Linhas, um podcast que a gente criou com o intuito de trazer informações a você, eleitor, a você, candidato, que está aí às portas de uma eleição. Estamos trazendo bastidores, né, de uma campanha, o que acontece antes mesmo de fato ser consolidado lá nas urnas. Hoje trouxemos aqui o nosso amigo Rubens, um cara fora da curva e que trouxe conteúdos muito legais. Então, se você que chegou até aqui ou assistiu só uma pontinha, assista lá do início,
tem bastante informação e a gente está colocando justamente nesse horário para que as pessoas com um tempo menor, né? Porque muita gente tem afazeres à noite, né? Então agora no horário do almoço é um horário ótimo para você poder assistir esse conteúdo aí. Tamo junto? E aí, meu parceiro? Não, com certeza, agradecer a nossa audiência, agradecer o nosso amigo Rubens por ter disponibilizado o tempo para vir aqui, né? E compartilhar um pouquinho do conhecimento. E assim como eu falei no início, vou falar agora também no final, se inscreve no nosso canal, ativa o sininho para você receber as notificações e as novidades, compartilha, deixa o seu comentário que isso é muito importante para o nosso crescimento. Dá uma dica ali, os comentários, vou ficar de olho ali, o que eu puder, eu posso responder lá, se quiser deixar no comentário lá. Aí, ó, do possibilidade de vídeo, uma consultoria gratuita ó, aí, ó. aproveita aí, os primeiros daí, vamos... E até é bom relembrar, né? Para quem a gente não colocou, mas fica sempre, o Rubens, fica sempre o seu arroba ali nas partes da sua fala. Então, se você quiser, pode entrar em contato também direto com o Rubens, que vai ser de muita valia para sua caminhada aí. Seja ela política, empresarial, até pessoal. É isso, chegamos ao fim, até o próximo. Fica ligado que o próximo é sobre legislação. Tamo junto e até o próximo. Até mais.